Fala galera, é exatamente isso. Venho aqui com mais uma aula de matemática, agora sobre círculo trigonométrico. Uma matéria importantíssima para matemática, para trigonometria. E se eu fosse tratar todos os assuntos separadamente, eu ia ter que fazer muitos vídeos. Eu decidi compilar todos os assuntos num vídeo só. Vai ficar extenso, só que eu acho muito mais fácil você seguir uma linha de raciocínio dessa maneira. Para agilizar um pouco o vídeo, quando eu parar para fazer algum desenho, algum esquema, eu pauso o vídeo e depois volto a gravar. Bom, círculo trigonométrico, para quem não conhece, é basicamente isso daqui. Ele se resume a uma circunferência que é dividida pelo eixo x e y. Pô, o que eu preciso saber basicamente sobre uma circunferência? Vamos lá. Uma circunferência, ela sempre gira no sentido anti-horário. E ela vai aumentando, até chegar ao ponto zero. Pode dar quantas voltas for necessário. Beleza. Como que eu meço quantas voltas ela dá, ou o que eu preciso saber sobre isso? Primeira coisa são os quadrantes. Ela é dividida em 4 quadrantes. Que não tem nenhum segredo o nome deles. É o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Uma volta na circunferência possui 360 graus. Como você pode ver, uma volta inteira até aqui, saindo do ponto 0 graus para até o 360, tem uma volta. Bom, agora que você sabe que uma volta tem 360 graus, se a gente dividir em 4 quadrantes, você concorda comigo que a medida de 360 dividido por 4 vai resultar aqui em 90 graus, aqui em 180 graus e aqui em 270 graus. Você precisa lembrar sempre que uma semicircunferência tem 180 graus e que uma circunferência completa tem 360 graus. Agora, como que a gente vê isso? Primeiro, além de você ver em graus, você também vê em pi radianos. Uma volta equivale também a 2 pi radianos. Um radiano equivale... Aqui é o raio, concorda comigo? Do centro da circunferência até a ponta, isso aqui é o raio. Quando você trabalha com um círculo trigonométrico, as suas medidas variam de... O raio é sempre 1. E o eixo x é representado pelo cosseno. Y pelo seno. Pode parecer muita informação de uma vez, mas retomando. Uma volta na circunferência tem 360 graus. O eixo Y representa o seno. O eixo X representa o cosseno. Lembra? Ele está deitado, ele está com sono. Eu sempre fazia isso para lembrar. O raio pode chegar até 1.
Agora, o que eu vou ter que fazer para representar um ponto na circunferência? Eu vou dar uma pausa e vou fazer um outro desenho. Bom, agora analisando o círculo trigonométrico, vamos supor que eu pegue um ponto qualquer, aqui. Vou chamar de ponto P. Eu pego uma régua e traço do centro da circunferência até esse ponto P. Para facilitar, eu vou pegar um ângulo de 45 graus. Vamos supor que aqui tem uma inclinação de 45 graus. O que a gente pode chegar em conclusão com isso? Primeiro, você pode traçar uma reta paralela à do seno. Aqui está o seno, cosseno. O cosseno vai de 1 a menos 1. O seno, mesma coisa, de 1 a menos 1. Você traçou aqui uma reta paralela ao seno e perpendicular à do cosseno. Se formou 90 graus. Agora, você consegue perceber que aqui a sombra, vou fazer de vermelho. A sombra que é representada embaixo representa o cosseno, e aqui do seno, que é o nosso cateto oposto, seno, cateto adjacente, cosseno. Esse é o valor representado pra gente no triângulo. E outra, a gente sabe que o raio no círculo trigonométrico é representado como 1. Então a gente já pode achar uma relação muito importante que vocês já devem ter visto, ou se não viram, é bom saber. Vamos representar esse triângulo aqui. Não está retinho, mas está valendo. Aqui a gente sabe que é 1, aqui é cosseno e aqui é seno. Quando você vai calcular Pitágoras, você sabe que a hipotenusa ao quadrado, que é 1 ao quadrado no caso, é igual a cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado, que é o cosseno ao quadrado. Aqui a gente achou uma relação muito importante. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre igual a 1, porque 1 ao quadrado é 1. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. Agora, vou fazer um exemplo com vocês de inclinação, que é importante vocês saberem. Por exemplo, ele fala, você rotacionou 810 graus, sei lá. Vou fazer de azul. Ele fala no exercício que você rotacionou 810 graus. O que isso representa? Para você saber quantas voltas deu no círculo trigonométrico, você divide esse valor por 360, porque cada volta tem 360 graus. Se tiver em π, aqui, tantos π radianos, você divide por 2 π radianos, que representa uma volta. Se você dividir isso daqui, você sabe que vai ter aqui 2 voltas completas e vai restar 90 graus. Então, se ele sair do ponto zero aqui, ele vai dar uma volta, 2 voltas e vai parar no 90, que é aqui. Então ele vai parar aqui. Então, os 810 graus equivale ao 90 graus, porque é o ponto onde ele para. É basicamente isso que você precisa saber, porque o resto aqui da divisão equivale ao ponto equivalente, e o que você dividir é o número de voltas. E, por exemplo, se você aqui, você tem que saber 45 graus que ele passou para mim. Quanto isso representa, em quantas voltas ele deu? Ou qual é a fração de volta que ele deu? 45 equivale a uma parte de volta, x voltas. Isso poderia ser qualquer ângulo, seja menor de 360 ou maior que 360. Você faz uma regra de 3 com o ângulo que você tem e iguala 360 graus com uma volta. Se você multiplicar isso aqui, vai ser
360x é igual a 45. Passo 360 dividindo. X é igual a 45 dividido por 360. Isso é 1/8. Então os 45 graus equivalem a 1/8 de volta. O que vocês precisam saber é basicamente isso. Bom, fiz de novo o desenho. Agora vou falar sobre a tangente. Onde que fica representada a tangente? A tangente, ela fica aqui, ó. Ela fica tangenciando a circunferência na vertical. Beleza. Como que eu acho o valor da tangente? É bem simples. Eu peguei aqui um ponto P, por exemplo. É só você prolongar. Eu vou fazer tracejado aqui. Ó. Tracejado. Esse valor que ela representa aqui é a tangente. Agora, você sabe que até a ponta da circunferência aqui é o raio. Concorda comigo? Então, dá para imaginar um outro triângulo aqui. Onde? Ó, aqui está o ângulo. Um ângulo θ, vamos supor. Ó, o ângulo θ. O cateto oposto a ele é a tangente. O cateto adjacente é 1, como a gente viu aqui, que é o próprio raio, o limite, o valor máximo do raio. E do centro da circunferência até encostar na tangente, a gente chama isso de secante. Então, completando o triângulo aqui embaixo, secante. Mesmo esquema da outra folha que eu fiz. Pitágoras. Cateto oposto ao quadrado. Vamos colocar aqui θ. Mais cateto adjacente ao quadrado é igual a hipotenusa, que é a secante ao quadrado de θ. Vou completar aqui na outra folha. Ó, aqui é o cosseno do alfa e seno do alfa. Outra coisa que eu deixei de comentar com vocês, quando a gente fez a divisão dos 810 dividido por 360, deu 2 voltas e o resto 90 graus. O que importa aqui no caso é o resto, mas dá para concluir quantas voltas ele deu por completo. Beleza, a gente achou mais uma relação. Tangente do ângulo ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 1, é igual a secante do mesmo ângulo ao quadrado. Beleza. Agora que a gente viu a tangente, eu quero ver com vocês as relações entre tangente e cateto oposto, cateto adjacente e tudo mais. Vou fazer um triângulo retângulo aqui. Não garanto que vai ficar muito reto. E vou colocar um ângulo aqui. Isso aqui. A parte. Vou chamar esse ângulo de alfa. Meu alfa parece um pouco um 2, mas é um alfa. Meu 2 é diferente, mas enfim.
Aqui está o ângulo alfa. O lado do triângulo oposto, ao ângulo é o cateto oposto. Lembrando, se eu colocasse o ângulo aqui em cima, esse aqui seria o cateto oposto. Você que determina onde que você quer analisar o seu triângulo. Eu estou colocando aqui, ele é oposto ao ângulo. E aqui é o cateto adjacente. Aqui, como todo mundo sabe, é a hipotenusa. Beleza, agora a gente sabe que aqui é a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Olha aí, o que eu sei fazer agora? Bom, primeiro, segundo o outro desenho que eu fiz, a gente tinha visto que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Existe a regra para o seno, para o cosseno e para a tangente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Já a tangente, ela é diferente, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como que eu cheguei a essa conclusão? Lembra que aqui é o eixo X, que ele representa o cosseno, e o Y, seno. Sem sono e com sono, lembra? Deitado com sono, sem sono em pé. Agora, o que eu posso concluir? Cateto oposto, você concorda comigo que é o seno? Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Então, se você parar para analisar, o cateto oposto que a gente estiver analisando, ele sempre vai estar relacionado, aqui, sempre vai estar relacionado diretamente com a inclinação aqui, ó. Isso aqui é o cateto oposto. Nesse triângulo, por exemplo. E sempre vai estar relacionado com o raio, que é a nossa hipotenusa. Então, vamos supor que a gente estivesse inclinando cada vez mais. Ia ter uma hora que o valor do raio ia ser o 1, que ele não muda, e o valor do cateto oposto ele não ia existir, porque ele ia ser na vertical. Então, ia ser uma reta. Quando que o seno é igual a 1? Porque o cateto oposto, teoricamente, é igual à hipotenusa. Quando o raio é igual ao cateto oposto, que é 1. Então, o seno aqui vale 1 por causa disso. É isso que você precisa saber. Então, lembra sempre disso. Faz um triângulo, marca, aqui é o cateto oposto, aqui é o adjacente. Se aqui é o cosseno e aqui é o seno, na vertical, seno, na horizontal é o cosseno. É só você fazer essa relação. Cateto oposto sobre o raio é a hipotenusa, é o seno. Cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno. E a tangente é os dois. Ela é cateto oposto sobre o adjacente. No caso, o que você precisa lembrar é basicamente isso das relações. Existe também a secante. A secante, ela, ao contrário do que as pessoas pensam, ou que
leva a pensar que é, você sempre lembra que a secante e a cossecante elas são inverso de alguma coisa. Secante, ela é inverso do cosseno. E a cossecante, que nós vamos ver já, eu vou deixar já aqui, é a inverso do seno. Leva a pensar que secante seno, cossecante cosseno, parece que eles têm relação, mas não, é o contrário. Tem que tomar cuidado para não se confundir. Agora, falando sobre os valores. Eu vou fazer até de uma cor diferente, eu vou fazer de azul. Os ângulos mais utilizados em trigonometria são 30, 45 e 60. Esses você precisa saber. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar quanto que cada um vale para seno e cosseno. Existe aquela manha de você completar com, ó, vai pensando comigo. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2 raiz no 2 no 3, no 3 no 2. Eu guardo assim. Cada um guarda como preferir. É só lembrar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz no 2 no 3, 3 no 2. Existe também a tangente, mas eu nunca decoro a tangente, eu procuro alguma musiquinha, alguma coisa do tipo. Eu sempre lembro que tangente é o seno sobre o cosseno. É esse valor dividido por esse. Então você já pode achar direto. Eu sempre decoro isso porque eu lembro que tangente de 45 é 1. E é o único lugar que os valores de seno e cosseno são iguais. Eu vou esquematizar para vocês na outra folha com seno, cosseno e tangente na tabela. Bom, aqui estão representados o seno, cosseno e tangente na tabelinha dos 30, 45 e 60 graus. Eu, como eu já disse anteriormente, eu principalmente decoro seno, cosseno e deduzo a tangente dividindo, porque seno sobre cosseno é igual a tangente. Então, tangente em 30 graus tem raiz de 3 sobre 3, 45 é 1 e 60 é raiz de 3. Eu desenhei 3 círculos trigonométricos pequenininhos aqui para dar ênfase no sinal que um ponto vai ter relacionado ao seno. O seno você tem que levar em conta essa reta vertical. O cosseno, a horizontal. Bom, vamos lá. Vamos supor que você começa no ponto 0 aqui, com inclinação 0 da sua reta. Você vai subindo, 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 chega no 1, que é o ponto máximo. Tudo positivo. E começa a descer, 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 até chegar no 0 de novo. Então, você sabe que aqui é positivo. Por isso que tem o 1 e menos 1 aqui, que é o máximo 1 e menos 1, e no ponto e no centro da circunferência é o 0. Aí você agora começa a diminuir, diminuir, diminuir até chegar no 270 graus, que é o menos 1.
e depois vai subindo até chegar no zero. Então, aqui é negativo, negativo. Cosseno, mesmo esquema. Começa com inclinação zero. Começa valendo 1 já. Sobe, sobe até chegar no zero, que aqui no centro do cosseno é zero. Diminui até chegar no menos 1. Volta a subir até chegar no zero e sobe mais até chegar no 1. Então, ó, positivo, negativo, negativo, positivo. Já a tangente, o que importa é a reta que toca na reta tangente, ou você prolongar e encostar na tangente. A tangente, ela para cá é positivo, para cá negativo. Você vai subindo, 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 positiva. Chegou 90 graus, não existe tangente, porque ela está paralela à reta tangente. Então não existe. Então para cá até aqui positivo. Passou do 90, reflete lá no negativo, ó. A reta está na vertical e está refletindo no negativo até chegar no 180. 180 é zero. Então negativo. Depois volta refletindo no positivo e depois no negativo. A tangente fica dessa maneira. Uma coisa que é importante se dizer, que eu não comentei, eu vou até escrever aqui sobre a tangente. Ela é diferente de 90, 270 e qualquer outro que esteja na mesma posição. Como que eu represento isso? Tem uma representação que é a seguinte. Vamos supor, alfa mais 360k, onde k pertence aos inteiros. O que isso representa? O alfa é o seu ângulo inicial. 360 vezes k, k é o número de voltas. Isso quer dizer que é padronizar, na verdade, aqui um ponto aqui, por exemplo, o 90 graus e o 270. Independente de quantas voltas você dê, esses dois pontos não existe valor de tangente. Então é para isso que ele existe. Pode ser representado como 360k ou 2kπ para radianos, né? É a mesma coisa. E é importante saber isso aí, que vai aparecer em algum momento para você. Bom, agora que eu já mostrei a reta tangente e já mostrei seno e cosseno, eu vou mostrar para vocês a cotangente. Eu vou desenhar aqui, vou traçar a reta da cotangente, que diferente da tangente, que é na vertical, a cotangente é na horizontal. Essa é a cotangente. Assim como a tangente na vertical não tem valores quando o ângulo está na vertical, 90, 270 ou qualquer um relacionado a ele, a cotangente é a mesma coisa, só que na horizontal. Então, a cotangente não existe para valores com 0, nem 180 ou qualquer outro, quantas voltas for. O que você precisa saber? Vamos supor que eu pegue um ponto aqui com uma inclinação qualquer. Vou pegar um bem inclinado. Esse ponto aqui, por exemplo, ponto P.
eu completo até chegar no cotangente. A medida que a gente vai achar da cotangente, a cotangente ela é positiva para cá e negativa para cá. Assim como eu fiz as relações de seno, cosseno e tangente, analisando o círculo trigonométrico, a gente sabe que ele tem raio 1. Então, a medida do centro até aqui, que esse aqui é uma reta que está tangenciando a circunferência. Então, até aqui, você sabe que ela tem 1. Até aqui, na base, que aqui é o ângulo, o cateto adjacente dela é a medida da cotangente. E do centro até a cotangente é a cossecante. O que a gente achava antes, que era secante na tangente, para a cotangente a gente acha cossecante. Agora sobre o sinal. Vamos supor, você começa aqui com um valor que não existe, que é para cá, na horizontal. Você vai aumentando, ele vai lá para o infinito, quase um número muito grande. Imagina que essa reta vai prolongando até o infinito. Então, em algum momento ele está batendo na reta cotangente. Você vai aumentando, aumentando. Na verdade, você está diminuindo, diminuindo até chegar no zero. É positivo aqui. Vai do infinito até o zero. Depois, ele começa a diminuir. Diminuindo, diminuindo. E chega a perto do menos infinito, até chegar no valor que não existe de novo, que é o 180. Então, eu já vou completar. No primeiro quadrante, positivo. No segundo quadrante, negativo. Agora, é a mesma coisa que na tangente. Inverte. Ó, inverteu. Ele está de novo, agora que ele passou do 180, ele está tendendo ao infinito. Positivo. Porque o reflexo dele, ó, pensando com a régua aqui, ó, não sei se fica melhor de ver. Imagina que ele está agora inclinando. Esse valor, quando chega lá no final da régua aqui, uma hora ele vai encostar nessa reta cotangente. Então, está vindo lá do positivo, tendendo ao infinito, até vai diminuindo, 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 até chegar no zero. Então, é positivo. E aqui, negativo. Que está aqui. Vai diminuindo, 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 diminuindo até chegar. Cotangente, lembrando. Então, é diferente de 0, 180, 360 e qualquer um nesse padrão, que é sempre nesses dois pontos, 0, 180, 360 e assim vai. Agora, analisando o triângulo. Um triângulo retângulo que é formado com a cossecante, cotangente, que é o ângulo que a gente tem, cossecante é a hipotenusa, aqui a gente sabe que é 1, e aqui embaixo é a cotangente. Então, por Pitágoras, cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado, vou colocar como ângulo θ aqui, é igual a hipotenusa ao quadrado, que é a cossecante.
ao quadrado. Chegamos em mais uma relação que podemos fazer. Bom, eu disse lá atrás que a cossecante é igual a 1 sobre seno. E a secante é 1 sobre cosseno. Uma coisa que é interessante de você saber é que o gráfico do cosseno é semelhante à da secante. Por exemplo, ó, aqui que está fácil de ver. Cossecante, que é o que a gente viu aqui, e do seno. No caso aqui, a cotangente, que é o que está representado aqui, é semelhante à da tangente. E do seno é equivalente a cossecante nos sinais. Retomando, é importante você saber que existe a relação dos sinais de cotangente e tangente. Pode reparar que os sinais são os mesmos, positivo e negativo. Assim como você pode perceber também que secante e cosseno têm o mesmo, e cossecante e seno também têm o mesmo. A última coisa que eu vou deixar anotado aqui, que é que a cotangente é igual a 1 sobre tangente. O que eu tinha para falar é isso, sobre o círculo trigonométrico. Ficou bem corrido, eu tentei compilar tudo num vídeo só. Eu vou fazer outros vídeos no futuro sobre trigonometria também. Tem muitas coisas que a gente pode falar ainda. E eu espero que... Eu tentei fazer tudo numa aula só, porque tem vários vídeos que você encontra por aí, tudo separado, você não sabe como se guiar. E aqui dá para você ter uma noção, tudo num vídeo só, e seguir um raciocínio que eu prefiro dessa maneira. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma sugestão, deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, curte aqui, se inscreva no canal, se inscreve no YouTube, curte a página no Facebook, fique por dentro aí de outras aulas. Além das aulas de matemática, existem as aulas de física e também matemática básica, que eu faço desde operações mais simples, que até regra de 3, e eu vou avançando com porcentagem, raízes, potências e assim vai. É isso, até a próxima. Valeu!